Boa noite, pessoal. Quem está online aí, por favor, dá um ok. Se está chegando o som e a imagem, se está chegando legal. Cadu, já publicou lá nos grupos, Cadu? Avisa aí a hora que a gente pode começar. Já está dando para perceber que tem algumas pessoas online. Fala aí para nós, por favor. Obrigado. Áudio tá ok, né, Cadu? Tudo bem. Hora que puder começar aí, por favor, nos avise. Patos de Minas parou de chover, como é que tá aí? Uma criancinha eu tô vendo no perfil de uma pessoa, mas não dá para identificar quem que é. Pessoal, quem for entrando aí vai dando. Ah, é Eneuza Claudino, de Patos de Minas. É isso aí. Boa noite, Eneuza, né? É isso? Boa noite, Eneuza. Tô vendo mais uns rostinhos ali no canto, mas não dá para identificar quem. Quem puder ir se manifestando aí, vai dizendo se a transmissão tá boa, se o som tá chegando legal. Cadu, aí eu fico no seu aguardo, tá? Vamos esperar só alguns minutinhos, meus irmãos, que alguns outros irmãos entrem online para a gente estar dando continuidade. A Vanessa está online, tô vendo lá, linda, maravilhosa, de óculos escuros e camisa azul. Boa noite, Gasparina. Boa noite, Vanessa Silva. Quando quiser começar, né? Tá, vamos esperar só mais um instantinho. Já tem um número bom de pessoas online. Vamos esperar só mais uns instantes, tá, meus irmãos? Que nós não temos assim tanta pressa, né? Na última sexta-feira, meu celular travou, eu não consegui ler todas as mensagens. Como o Cadu não está podendo nos acompanhar em tempo real, né? Porque normalmente ele entra daí, me manda o link e ele fica acompanhando. E eu ainda estou sem o meu notebook. Então fica mais difícil um pouco, né? Tá joia? Mas a gente vai fazendo as transmissões assim, do jeito que dá. Já tá muito bom desse jeito, porque há uns 10, 15 anos atrás a gente não teria esses recursos que a gente tem hoje. Então é motivo de satisfação que mesmo à distância, né, a Casa de Caridade Irmãos José Ribeiro está a 2.800 quilômetros daqui de onde eu estou. E a gente está interagindo legal, né? E entra gente de Santa Catarina, do Nordeste. Boa noite, Vanessa Reis. Pessoas até que têm visto o nosso material da Suíça, da Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. E isso deixa a gente feliz porque acaba que a gente interage com todo o globo terrestre, né, meus irmãos? Meus irmãos, vamos começar então, ou recomeçar, porque a nossa vida é um eterno recomeço, né? Então, meus irmãos, dando sequência nos estudos da Casa de Caridade Zé Ribeiro, nas duas últimas sextas-feiras, foram assim, estudos bem interessantes. Nós falamos sobre projeção astral, falamos sobre dupla vista e falamos assim bem um pouco mais sobre o sonambulismo. E muitas pessoas viram as nossas transmissões em outro horário que não seja em tempo real.
e assim, a gente percebeu que deu para dar uma mexida bem boa, né, naquilo, né, que a gente tem de curiosidade e de uma certa forma faz com que a gente estude, que a gente vá atrás, né? E é esse o nosso intuito. O intuito meu, né, e mais os guias que me acompanham, que me orientam, que me sustentam, que me intuem, a ideia é essa mesmo, é a gente lançar, né, palavras, ideias, para que as pessoas, né, cada um no seu limite, cada um no seu tempo, cada um no seu canto, procure cada dia mais, né, achar o seu ponto de equilíbrio na sua caminhada, para que a gente caminhe, né, para a gente passe por essa existência de uma maneira produtiva, leve, e ainda fazendo as nossas melhoras, principalmente as nossas melhoras morais, que é o que a gente vai estar falando muito hoje, né? Então a gente quer agradecer ao Espírito Pai Tomé, ao Espírito Zé Ribeiro, ao João Caveira, que é o guardião-chefe da Casa de Caridade Zé Ribeiro, e toda a espiritualidade amiga que, sobre a batuta de Jesus, tem nos ajudado. E não é diferente na Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês, as pessoas que irão ver esse material depois, aos nossos amigos em espíritos, que assim como a gente, também está aqui para aprender, para sair das sombras, né? Esse é o nosso intuito, que cada vez mais a gente caminhe na claridade e não mais na sombra. E então hoje a gente vai dar sequência, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, agradecer o meu querido Exu Pimenta, esse trabalhador incansável do astral, que sempre que eu mentalizo ele, eu sinto uma segurança muito grande, em nome de Jesus, né, gente? Todos nós aqui estamos na caminhada da seara de Jesus. A minha querida Maria Rita de Aruana, que com certeza, né, com o seu jeitinho carinhoso, boa noite, Sueli, ela tem me ajudado muito, me intuído, minha querida Meimei, minha querida Alta de Souza, e toda a espiritualidade amiga. Então os nossos irmãos, né, que assim como nós, em espírito, caminha ainda na sombra, esse é o momento da gente estar estudando, né? Então com isso a gente dá início, a gente vai falar hoje um pouco desse tema, mediunidade com Jesus. Antes, porém, a gente quer agradecer muito mais uma vez, né, todas as pessoas que participam desses estudos com a gente. E ontem eu tive um grande prazer, que eu participei como convidado de um terreiro de Umbanda, terreiro muito simples, mas porém muito sério, pessoas comprometidas com o trabalho, né? Então eu quero mandar um abraço todo especial para o grupo de WhatsApp, Batuques de Ançã, muito bom, eu achei esse nome. Então a todos que estão no grupo, né? Algumas pessoas às vezes já estão nos vendo através do link. Eu havia um pedido, né, que a gente fez para nossa querida Vanessa Silva, para que ela estivesse pondo o link no grupo, para que quem quiser ver em tempo real, bem, se não quiser, vem depois, é só entrar no link, né? Então um abraço todo especial a mãe Cida, né, o Fernando, a Elza, né, o Crivla, ou seja, todas as pessoas que participaram ontem daquela gira, e muitos a gente sabe que trabalhou às vezes durante toda a semana para que acontecesse aquela gira de Caboclo e Exu, mas para homenagear os sócios. Então foi uma noite maravilhosa, o Sr. Zé veio, né, na linhagem de Caboclo, passou muitas orientações, muitas advertências, brincou muito também, que ele é um espírito brincalhão, e depois nós teve um lanche, né, gente? Teve caldo, teve fruta, teve bolo, teve chá, então assim, foi uma noite realmente muito boa, muito proveitosa, e eu fiquei extremamente feliz de ter sido convidado por essas pessoas tão boas,
né? Pessoas simples, como a gente já disse, mas pessoas comprometidas e que querem crescer, né? E isso é muito bom, nos deixa muito feliz, e mais ainda a espiritualidade amiga, né? Que quando eles veem que a gente está caminhando para o caminho do meio, assim como o Mestre Jesus nos ensinou, procurando as nossas melhoras, deixando de lado as nossas mazelas morais, né? Aquilo que a gente chama de carência, né? O nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa vaidade. Então, assim, à medida que a gente vai caminhando de encontro, né, para a nossa melhoria, tudo na nossa vida vai melhorar, tá, gente? Isso aí vocês não tenham dúvida. Não vai ter mais dificuldades, problemas, não, isso é tranquilo, faz parte aqui do globo terrestre ainda, o estágio que nós estamos vivendo. Mas a gente vai ter uma sustentação melhor, uma segurança melhor, vamos ter mais esperança. A gente tem ajudado um grupo aqui em Porto Velho que entrega jantar para os nossos moradores de rua uma vez na semana e o café da manhã no sábado de manhã. E hoje uma pessoa ainda me perguntou, falou, mas todos eles são drogados? Não, não são. Sabe, boa parte dos nossos irmãos que estão na rua, eles estão por falta de esperança, falta de fé, desiludiram, às vezes, né, com as coisas que acontecem no mundo, nesse mundo nosso, né? São tantas as coisas, às vezes, desagradáveis, que às vezes se a pessoa não tiver um equilíbrio muito bom, ela cai naquilo que a gente chama de desesperança. E a vida passa a não ter sentido mais. Ainda tem 2 semanas que eu estou conversando com a pessoa aí da região de Patos. Boa noite, César Nonato. Boa noite, paz e bem a todos. Boa noite, César. E deixa a gente muito triste com certas situações. Essa pessoa já tem um tempo que ela tem me feito algumas consultas. Boa noite, Cláudio. São 7 irmãos. Boa noite, Tânia Fonseca. Seja bem-vinda, Tânia. Essa pessoa, ela e mais 6 irmãos. E a mamãezinha dela já está com a idade avançada, mas não é doente. É um ser, né, que nasceu, assim como nós, e que nós vamos, né, enfraquecendo, as nossas forças vitais vão enfraquecendo, nossa célula já não se refaz mais, né, como na juventude, e agora, segundo ela, os irmãos querem levar a mamãezinha dela para o asilo. E eu fui bem duro em alguns áudios que eu mandei para ela. Boa noite, Dora. Porque, veja bem, se nós falamos que somos cristãos, eu não falo porque eu não sou. Não me interessa ser cristão da maneira que essas pessoas estão sendo. Então, as pessoas que se dizem cristãs, né, e que na maioria das vezes até me questiona e me ironiza, me critica, mas 7 filhos que não dá conta de cuidar de uma mãe. Olha, meus irmãos, desculpa se tem algum de vocês nessa situação. Se 7 filhos não der conta de cuidar de uma mãe que cuidou dos 7 filhos, com dedicação, com afinco, com carinho, não tem sentido a vida, eu imagino, para esses 7 filhos. Deixei bem claro isso, estou cansado de ver isso. Tá? Então, o meu papai fez a sua passagem no começo da década de 90, minha mamãe no começo da década de 20, nós somos pobres, uma família grande, mora tudo longe um do outro, mas em nenhum momento, nem por brincadeira, por nada, ventilou-se a ideia de levar o meu pai ou minha mãe para um asilo. Eu acho o seguinte, precisamos rever os conceitos cristãos. Boa noite, Janete. E isso acontece não é porque a família não tem dinheiro, não. É porque é falta de responsabilidade, falta de senso, sabe? Falta de observar aquilo que nós falamos, né? Nós estamos falando isso sempre, que é o princípio da causalidade, o princípio de causa e efeito.
Então, assim, esse mundo nosso, principalmente a nossa nação, eu tenho feito duras críticas aos cristãos, muito especificamente para um movimento espírita que está parado no tempo aí, estacionado, né, numa inércia terrível, tá? E nós já temos o entendimento. Então, o que acontece? Se nós não demonstrar que somos seguidores de Jesus, com as nossas atitudes, com os nossos semelhantes, e mais ainda com os da nossa casa. Da outra vez, né, eu morei em Porto Velho no ano de 2012, 13, 14, 15. O meu filho morava comigo, meu filho veio morar comigo com 14 anos. Algumas pessoas falavam assim, mas por que o seu filho mora com você? Porque eu sou o pai dele. Quem está me acompanhando aí sabe, eu fiquei 4 meses em Sinop acompanhando a minha filha. Minha filha de 24 anos, terminando um curso de medicina, um curso pesado, eu cuidando da alimentação, guardava, lavava a roupa dela, né, as roupas íntimas dela. Então, o que acontece? Se eu não cuido dos meus, que significado tem minha vida? Aí o meu filho mora em Cuiabá, ele faz faculdade lá, e perto de onde ele mora tem um abrigo de pessoas ricas. Então você passa lá, tudo é luxuoso, né? Todo idoso tem um acompanhante, né? Durante o dia, durante a noite, tudo de primeira, só chega carrão lá. Mas você percebe na expressão daquelas pessoas, assim, a tristeza. E quando eu, né, às vezes eu passava por lá, né, conversava com um deles ali 5, 10 minutos, eu de um lado da cerca e eles lá dentro, a gente percebia a expressão de felicidade deles. Então o abrigo já é um lugar deprimente, porque lá não nasce ninguém. Quem vai para lá, né, o destino é fazer a passagem. E ainda mais, né, longe das famílias, longe dos familiares. Há um tempo atrás, numa outra cidade, se eu não me engano, eu estava em Florianópolis, a pessoa falou assim, mas a minha mãe não quer ficar com nós. Ela quer ir para o abrigo. Eu falei, lógico, porque sua casa deve ser um frevo, um inferno. Né? Não respeita os idosos, não respeita horário. Agora, crie um ambiente bom na sua casa, que nenhum idoso, nenhum pai, nenhuma tia, nenhum avô vai querer ir para um abrigo, meus irmãos. E vocês desculpem eu estar falando isso, eu sei que algumas pessoas ficam no nariz torcido comigo. Eu acho que essas pessoas que se dizem cristãs, né, e tem umas que são bem fervorosas, né? Eu conheci Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa desconhecida. Jesus nunca foi desconhecido. Nós é que nos afastamos dele. Então eu acho que a nação cristã, né, a nação de uma maneira geral, que o nosso país é um dos países mais católicos que tem no mundo, que tem uma boa quantidade de protestantes, né, pastor aí para tudo quanto é lado, falando asneira de tudo quanto é tamanho. É o país que mais tem espíritas. E a nossa nação está desse jeito. Os moradores de rua só aumentam, e pai e mãe não querem cuidar de filho, e hoje a quantidade de filho é muito pouco, não querem cuidar dos idosos. E aí, como é que nós vamos fazer? Isso aqui já faz parte do estudo, tá, gente? Porque agora nós vamos entrar nos médios. Aí a porca torce mais um pouquinho, porque nós vamos falar agora de mediunidade com Jesus. Então, mediunidade, né? A gente, hospital de cura, terreiro de Umbanda, que a gente trabalha, mediunidade é assunto como se fosse arroz com feijão. Nós temos que estudar todo dia, sabe? Não tem como. Então, mediunidade, eu acredito assim que todos nós já temos uma noção do que seria isso, né? Todos nós somos médios, todos, sem exceção. A ciência já acredita que os nossos irmãozinhos, os animais, algum deles já manifestaram também a mediunidade, mas aí é uma outra questão. Mas todos nós somos médios, porém alguns, ou vários, né, de uma época para cá, a mediunidade de várias pessoas são bem ostensivas. Então às vezes a gente fala assim, aquela pessoa é médium, todos nós somos. Só que algumas pessoas, essas faculdades mediúnicas são bem presentes. Então a faculdade mediúnica é uma coisa orgânica, que ela vai precisar muito de uma substância que todos nós produzimos, mas alguns médios produzem mais, que é o ectoplasma, porque é através dessa substância
que é espiritualidade amiga, nos ajuda, porque eles não têm o espírito fora da carne, não tem ectoplasma. Boa noite, Ana Lúcia. Então, assim, mediunidade, nós vamos estar falando isso sempre, não tem como ser diferente, né? Então, nós precisamos estudar muito, cada vez mais essas questões, né? Para que a gente passe por essa vida de uma maneira bem tranquila e que a espiritualidade possa nos usar o máximo possível. Para quê? Para que a gente faça o bem. Boa noite, Regina. Então, a gente vai voltar naquela frase que a gente sempre repete, né? É perguntado para o Pena Branca o que é mediunidade. E ele vem dizer que é um beneplácito da espiritualidade para que a gente faça o nosso autoconhecimento, para que a gente se conheça melhor, para que a gente faça o nosso melhoramento e com isso ajudar as pessoas. Boa noite, Leidiane. E para que a gente possa, mesmo estando no plano físico, transitar por outros mundos e por outras dimensões. Então a mediunidade é uma coisa muito boa, né? Então haja visto que muitas pessoas levam isso na brincadeira, outros têm medo, outros ignoram, mas a grande verdade é que tá existindo uma quantidade de pessoas que não controla a mediunidade e com isso ela vai sofrer muito. O próprio Sr. Zé Ribeiro, em vida, ele dizia para nós que o médico que não estuda, que não desenvolve, que não trabalha, é uma caixinha de doença, né? Então, assim, mediunidade é isso. Essas faculdades vêm no intuito da gente para nos ajudar. E o Martins Peralva, que era se eu não me engano, ele é do Piauí, mas ele morou em Belo Horizonte muito tempo, ele morou lá a vida toda e era um espírita. E quando o André Luiz ditou esse livro aqui, ó, em 1954, Nos Domínios da Mediunidade, para o Chico Xavier ainda residia lá em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte, não era em Uberaba. E esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, aguçou muito a curiosidade do Martins Peralva, desse grande ser que passou aqui entre nós. E ele resolveu escrever um outro livro a partir do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí é um livro intuitivo, não é um livro psicografado como foi Nos Domínios da Mediunidade. E o Martins Peralva intitulou esse livro como Estudando a Mediunidade, que é o primeiro capítulo desse livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, Nos Domínios da Mediunidade, no primeiro capítulo, o André Luiz vem ditar para nós o que seria, o que ele estava aprendendo do outro lado, com relação à mediunidade com Jesus. E é interessante a gente fazer uma pausa aqui. É mediunidade com Jesus, tá, gente? Não é com o espiritismo e nem com o cristianismo, porque esses aí estão falindo. E naquela época, os livros do Chico Xavier não tinham uma boa aceitação pela Federação Espírita Brasileira. Então hoje o nome do Chico Xavier virou arroz doce aí na boca de todo mundo. Mas nem sempre foi assim. Chico Xavier foi muito contestado durante toda a vida pela Federação Espírita. Tanto é que o livro Voltei e o pessoal não estava acreditando, né? Porque é o espírito do Frederick Figner que contou para o Chico Xavier como é que foi a chegada dele do outro lado. E não foi muito boa a chegada dele. Mas aí os materialistas, né, da federação achavam, né, que o Chico estava inventando, porque ele era um espírito de luz. Mas uma coisa é a gente achar o que é aqui no plano. Outra coisa é quando a gente passa para o lado de lá. Não que o espírito do Frederick Figner era um espírito de índole má. Mas é que quando ele chegou lá, ele viu que pessoas que não tinham a expressão que ele tinha, porque ele chegou a ser vice-presidente da federação, quando ele chegou do lado de lá, que ele viu que espírito que esteve aqui na carne, mas assim, viveu anonimamente. E chegou lá, a estrelinha dele estava brilhando mais do que a dele. Então assim, o Chico Xavier foi muito contestado. Tanto é que na segunda vez que ele vai no programa Pinga Fogo,
da Rede Tupi, ele chega lá e fala, eu estou aqui por minha conta, eu não estou aqui representando ninguém. Então tudo bem que hoje a gente reconhece todo o trabalho do Chico, não está errado isso não, mas isso aqui é só para a gente pontuar. Então assim, a mediunidade que nós vamos estudar hoje não é de acordo com os dogmas do cristianismo e nem de acordo com a doutrina dos espíritos, é de acordo com aquilo que a gente pensa que é Jesus. E o Caboclo Plena Branca é um trabalhador incansável da seara de Jesus. Muito embora ainda dentro da própria federação, as pessoas ainda têm preconceito, estão dizendo ainda, eu ainda escuto isso por aí, que espírito de preto velho é espírito ignorante. Eu não sei o que seria um espírito esclarecido. Então, se o pai Tomé é um espírito ignorante, o Pena Branca, o pai Seta Branca, eu não sei. Eu prefiro nem discutir. Eu só sei que eu estou anos-luz distante desse pessoal. Mas estou na trilha deles. A gente vai. Então, a mediunidade com Jesus, né, tanto lá nos domínios da mediunidade, né, que veio falar isso constantemente, né? E no primeiro capítulo, nos domínios da mediunidade, o nome do capítulo é Estudando a Mediunidade, que é o título do livro do Martins Peralva, que tem mais de 40 capítulos. Esse livro está em PDF, e a casa uma das casas que a gente ajuda aqui em Porto Velho, que é a Casa Verde, Seara de Jesus, nós estudamos todos os capítulos no grupo de WhatsApp, muito bem conduzido pelo nosso querido irmão Flávio, pela Ivanilde Guilhermes, né, que toda quinta-feira nós estudávamos um capítulo. E teve capítulo que foi preciso 3 quintas-feiras. Então, sim, vamos estudar. É um livro intuitivo, mas que não contraria aquilo que a gente pensa que é a doutrina de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que não é dos encarnados. Então, dito isso, né, o nosso querido Mestre Jesus, que a gente tem falado aí, que está sendo vendido, negociado, barganhado, as pessoas estão usando seu nome para se dar bem financeiramente, mas ontem, por exemplo, eu fui nessa casa, que é uma casa simples, que não se cobra nada, tudo lá é na base da doação, né? E as coisas funcionam. E nós vamos ganhar dinheiro com as nossas atividades profissionais, sem muita ganância também, sem passar por cima de ninguém. Nós precisamos de pouco para viver, meus irmãos. E nós temos que controlar muito os nossos desejos que o nosso mental cria. Então a gente tem visto aí pessoas tomando 5, 6 tipos de remédio. Mas por quê? Por causa do desejo exagerado, né? A ganância de ter as coisas, e assim vai. Bom, o Martins Peralva, ele vem dizer o seguinte, né? Aí já vamos entrar nesse capítulo desse livro, que chama Estudando a Mediunidade, e o capítulo chama Mediunidade com Jesus. Agora a gente vai falar muito direto com os médios, de todas as casas, tá, gente? Médium é uma coisa séria. Médium não é brincadeira. Ontem o seu Zé Pilintra manifestou, ele vem na linhagem dos caboclos, ele brinca muito, ele diverte, né, quem está lá na gira, mas na hora que ele fala, a palavra dele tem peso, ele fala com consistência, com firmeza. Então, o Martins Peralva vem nos dizer que o universo está em constante movimento, nada está parado. Progride matéria e espírito. Isso a gente estuda muito nos princípios herméticos, né? A gente está sempre falando isso, que hoje é a minha base, né? Há mais de 35 anos que a minha base inicial são os princípios herméticos. Então o universo ele movimenta, meus irmãos. Nada fica estático. Hoje, uma pessoa que eu não vou falar o nome, porque ela não me autorizou, a filha dela de 9 anos já está fazendo pergunta para ela que ela não dá conta de responder, e eu também não dou. Né? Então, assim, por quê? Porque eles vêm para nos empurrar, esses filhos nossos. Eu, quando esse negócio de quântica, espaço, eu já ligo para o meu filho. Medicina, às vezes, né, eu consulto a minha filha, que ela já é médica, e que ela já me ajuda a fazer as lives. Mas então os filhos estão empurrando os pais. E se os pais não tomar cuidado, esses filhos vão cair na melancolia, depressão, e está acontecendo isso que está acontecendo.
jovem de 10, 11, 12 anos aí tomando remédio ansiolítico, antidepressivo e por aí vai. E tudo remédio forte, tá? Então o Martins Peralva vem dizer isso. Então isso aqui está alinhado com o que a gente estuda nos princípios herméticos de estudo de 6.000 anos atrás no Egito, né? E ele vem dizer que somos espíritos inteligentes, muito embora lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado para a espiritualidade, né, como surgimos, né, como fomos criados, a espiritualidade que nós fomos criados simples e ignorante. Mas o ignorante aí é o sentido de não conhecer. Não é o ignorante de truculência, essas coisas, e nem de burrice. É o ignorante de falta de conhecimento. Mas o espírito é uma criação inteligente desse todo inteligente que nós chamamos de cosmos, né? E qual que é o nosso destino, né? A começar, os nossos espíritos que estão nos animando e os que estão no orbe terrestre, muito provavelmente não foram criados na Terra. Nós fomos criados aí nessa imensidão no universo. Mas o nosso objetivo de estar por aqui é a gente fazer as nossas melhoras. A gente aprender, né, estudar intelectualmente e assim por diante, né? E a gente chegar para o todo de novo numa condição de luz. Né? É assim que o universo trabalha e é assim que a gente pensa. Então, ninguém vai chegar ao Criador sem fazer, sem retornar, né? Sem dar essa volta, sem fazer as melhoras. E o caminho nosso, né? Ou o principal caminho, porque eu sigo vários avatares, mas aquele que a gente pensa que reuniu ou que reúne todos os pré-requisitos de um espírito de luz realmente é o nosso querido Mestre Jesus. Então, por isso que nós estamos falando mediunidade com Jesus. Não é mediunidade com nenhuma outra coisa, é a partir de Jesus, é uma ligação direta com Ele. Aí nós vamos usar quem? Os espíritos que nos ajudam. O Sr. Zé Ribeiro psicografou mais de 500 mensagens dos pretos velhos, dos caboclos, de guias espirituais. Pretos velhos e pretas velhas, não tem uma mensagem, tem até um livro, eu acho que se eu não me engano, 66 mensagens, né, Cadu? Que foi editado esse livro, tranquilo, né? Ele tá à venda, o Cadu deve ter dele para vender também, para a gente arrecadar fundo para as instituições, né? Porque o Sr. Zé Ribeiro nunca quis dinheiro, já fez até sua passagem. Então, toda mensagem de preto velho e caboclo, pretas velhas, eles não deixam de falar em Jesus. Em nenhum momento. Tá certo? E às vezes eu já fui muito questionado. Tem muitas pessoas que chegam perto de mim e falam, Tamara, eu fui numa palestra, eu ouvi falar de Emmanuel, ouvi falar de Kardec, ouvi falar de Ramatiz, mas não ouvi falar de Jesus. Jesus não precisa disso. Mas nós não podemos também desconectar dele. Então eu achei muito interessante quando o Cadu me pediu a sugestão, de cara já veio esse. Para a gente começar o ano, né, ver se a gente sai dessa turbulência, nessa degladiação, dessas pessoas, principalmente os cristãos, que estão transitando aí, ó, nas polaridades e vibrando no negativo. Né? Então seria uma boa para isso. Né? Então assim, ele vem dizer também, né, de um certo determinismo do próprio universo para que a gente faça as nossas melhoras. Então, logicamente que nós temos, né, a nossa liberdade, nós podemos empacar nossa evolução o tempo que nós quisermos, mas um dia a gente vai cansar de apanhar. E a gente tem dito isso aqui já há muito tempo, né? O meu querido Exu Marabô, meu querido amigo Exu Marabô, há mais de 5 anos, tem nos dito que nós estamos fazendo as nossas passagens muito mal. E a gente sabe que boa parte dos espíritos que estão fazendo a sua passagem de 100 anos para cá, mais ou menos, e que está fazendo a passagem agora, já não vai ficar aqui no orbe terrestre mais. Está havendo uma degradação e eles estão indo para planetas primitivos mesmo, né? Então, ou seja, é o curso normal da coisa, a nossa evolução. Nós vamos demorar quanto tempo? Vai depender de cada espírito.
né? A gente tem visto muito pessoas achar, principalmente pessoas que ficam casadas aí 40, 50 anos, os dois vão caminhar junto do lado de lá. Olha, não sabemos. Porque nós precisamos do coletivo para evoluir, né? Mas o nosso crescimento é individual. Então eu não sei se quando eu fizer a minha passagem, eu vou encontrar com meu papai e com a minha mamãe do outro lado. Eu não sei onde eles estão, né? Se vocês estudarem o livro Nosso Lar, a gente sempre cita esse livro, que ele é um livro esclarecedor. Vocês vão perceber que quando o André Luiz chegou no Nosso Lar, primeiro ele estava no umbral, né? Aí ele foi resgatado, mas a mãe dele não estava no Nosso Lar. A mãe dele estava muito mais acima. Tanto é que é a mãe dele que veio até o André Luiz, e não o André Luiz que foi até a mãe dele. Lá existe hierarquia e funciona, né? Então, por isso é que nós temos que apertar o passo aqui. Uma vez que nós estamos falando direto com médios agora. E sabemos também que o nosso querido Eurício Barçanufo, ele foi chamado à pátria espiritual apenas com 38 anos. Ele foi recepcionado por Maria, mãe de Jesus. E, segundo dizem, ele criou um hospital em cima do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que chama Hospital Esperança, para recepcionar os médios falidos. Então, assim, nós vamos ter nossa oportunidade aqui, nós vamos ter nossa oportunidade do lado de lá, né? Um exemplo disso é o próprio André Luiz, que ele está fazendo as suas melhoras lá, né? Não se tem notícia que ele desceu a carne ainda, né? O plano físico. Então, ele vem dizer, o Martins Peralva vem nos alertar sobre tudo isso aí. O Martins Peralva vem dizer também que todas as profissões, sem exceção, a gente precisa estar fazendo as nossas melhoras, as nossas reciclagens. Isso é no direito, na medicina, a pessoa que é contador, qualquer função, gente. Salvo que muitas funções, né, muitas atividades já não existem mais. Eu sou da época da datilografia, que eu tinha meu diploma. Tinha não, eu tenho. Na casa que era da minha mãe, que minha mãe já fez a passagem lá em Uberlândia, eu tenho meu diploma. Eu fiz 179 toques no minuto. Tá lá, era um orgulho. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é isso. Então, assim, o mundo é muito dinâmico, as coisas são dinâmicas. E assim também é a mediunidade. A mediunidade, a cada dia, ela manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira mais sutil. Há uma variedade de faculdades mediúnicas hoje catalogadas, né? A gente sempre pede para que as pessoas estudem aquele livro Teoria da Mediunidade. Lá está, lá do Zalmino Zimmermann, lá está catalogado mais de 350 tipos de faculdade mediúnica, tá, meus irmãos? Então, assim, a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria. Então, ele vem dizer que todas as profissões tem que haver um aperfeiçoamento, né? Tem que haver melhora, tem que haver estudos, né? Hoje, por exemplo, né? Quanto tempo faz que a era da informática está aí? Então, se a gente não se atualizar, a gente vai ficar para trás, né? Essa amiga minha, que a filha dela tem feito essas perguntas, é esses espíritos que estão vindo aí para mudar, para fazer mudança. E os pais têm uma responsabilidade redobrada em cima desses seres, porque vai depender da orientação dos pais para que eles cumpram bem a sua jornada, né? E não caia, né? E não penda para o lado do mal em vez de estar trabalhando só no bem. Então, assim, todas as profissões e todas as faculdades mediúnicas precisam de reciclagem. Então, em alguns casos, o CADU vai ter aí também, que é o desenvolvimento mediúnico, que é o desenvolvimento prático. Para quando chegar no dia do atendimento, os médios estão preparados para exercer bem essa mediunidade com Jesus. Até aí tudo bem, meus irmãos? Deixa eu molhar o bico aqui. Alguém aí me fala as horas, por favor? Ele vem dizer também que além das nossas labutas diárias, que tem que ser bem feitas, né? Nós temos que estudar, fazer curso profissionalizante, fazer uma faculdade, nos melhorar intelectualmente, né? Ser um bom cidadão, cumpridor das suas obrigações.
nós temos, boa noite Nando, nós temos que também de ser bons médios, ou seja, nós temos que ser pessoas boas em todos os lugares. São 20h43, tá certo, entendi. Obrigado Gasparina, obrigado Cadu. Então assim, logicamente nós estabelecemos com o Cadu que nós não teríamos um horário pré-determinado, né? Se for preciso 1h15, 1h20, tudo bem. Depois disso também já fica um pouco cansativo. Mas assim, e vocês vão fazendo perguntas e comentários aí, tá gente? Hoje parece que eu estou conseguindo ler aqui todas as mensagens. Então assim, além de sermos bons cidadãos, bom pai, bom filho, né? Que muitos de nós não estamos sendo bons filhos, porque nós estamos jogando os nossos pais e nossas mães nos abrigos, né? Então nós temos que ser bom cidadão materialmente falando, né? Procurar o nosso crescimento, procurar ganhar o nosso dinheiro sem prejudicar os outros, nunca usando, mas nunca mesmo, tá gente? A espiritualidade tem martelado isso na minha cabeça direto. O que vem de graça nós dá de graça, a mediunidade é uma coisa que vem gratuita, vem como um bônus. Então nós não vamos cobrar para isso, pelo contrário, nós vamos ter custo disso, porque nós temos que comprar vela, pagar aluguel. Quando eu viajo, eu pago as minhas viagens, né? Às vezes eu não tenho dinheiro, aí a instituição paga para mim. Eu fico na casa de qualquer pessoa justamente para não onerar a instituição, tá certo? Então a mediunidade é uma coisa que a gente exerce de graça, gratuitamente, e 24 horas. Médium não toma cachaça, tá gente? Médium não é envolvido em jogatina. Médium não fica na rua até tarde. Porque se precisar dele, como é que ele vai estar? Imagina, você precisa de um médium, 2 horas da manhã ele está tomando cachaça. E aí, como é que vai ser? Então nós somos médicos, não é só no terreiro de Umbanda, não é só nos hospitais de cura não, meus irmãos, é em qualquer lugar que a gente estiver, né? Ele vem dizer ainda que nós estamos vivendo já, isso lá em 1954, já se falava nisso, que eu não concordo muito, mas que é a terminologia que as pessoas usam, que é a transição. O planeta vai continuar, quem vai mudar somos nós. Então, nossa mudança, essa é necessária. O planeta às vezes não, ele vai continuar aí por um bom tempo desse jeito, né? Mas a nossa mudança é essencial. Reforma íntima, estudo, intercâmbio com a espiritualidade. Ontem mesmo eu troquei umas palavras lá com o guia. Depois chegou outros guias, chegou 7 Saia, chegou umas caboclas lá, mas aí a gente já estava na gira, né? Aí já não dá tempo da gente conversar muito, né? E uma coisa que ele vem falar é que nós temos que sair da área aí, é o verbo ter mesmo, tá gente? Senão nós vamos ficar patinando aí, é o verbo impositivo. Nós temos que sair da era da matéria e entrar na era do espírito. O que é a era da matéria? É a era do egoísmo, do materialismo, né? É a era onde a gente passa por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que a gente pensa que é sucesso material. Depois a gente vai ver lá na frente, né? O princípio de causa e efeito, ele funciona. Ele às vezes demora, mas ele funciona. Qual que é a era do espírito? É a era da fraternidade. É a era do entendimento. É a era do estudo. É a era da transcendência. Ainda hoje eu estava estudando sobre o xamanismo, que numa outra segunda eu vou fazer um outro estudo para uma outra casa e a gente vai estar falando sobre mediunidade. A partir disso que eu falei para vocês do Caboclo Pena Branca, né? Vai estar no banner aí para vocês verem nas redes sociais. E quando se fala de mediunidade, a gente volta no xamanismo, né? O xamanismo do leste asiático, aquela divisa lá da Mongólia, com a China na Manchúria ali, Sibéria, Mongólia, ali que se tem notícia das primeiras manifestações mediúnicas, tá certo? E o nome xamã é um nome de uma língua deles lá, a língua chama Tungus, né? Que é um dialeto deles ali, e que quer dizer o que enxerga no escuro, o que enxerga do outro lado. Então o médium ele tem essa capacidade, de transitar em várias dimensões e em vários mundos. Não é isso que o Caboclo Pena Branca fala?
Agora, como é que o médico vai fazer uma projeção astral, coisa que nós falamos aqui, né, na sexta-feira, se o cara deita bêbado, deita drogado? Vai fazer, né, meus irmãos? Então ele vai estar prejudicando toda a sua existência e não vai estar desenvolvendo bem essa mediunidade com Jesus. Então nós temos que passar dessa área da matéria, né, essa era da matéria, para a era do espírito. É rápido isso? Não, isso demanda tempo, né? As coisas no cosmos, a evolução não dá salto, ela é degrau por degrau. O que nós não podemos é ficar parado. Então, assim, eu fico extremamente feliz, porque hoje é uma sexta-feira, né? Aí para vocês já são quase 21 horas, e nós estamos estudando, enquanto outros, tantos dos nossos irmãos, estão aí nos happy hours da vida. Aqui em Porto Velho hoje tem um trabalho do Umbandaime muito sério, né? Até eu quero ainda nesse Umbandaime, mas conflita com o horário que nós estamos fazendo a transmissão. Mas qualquer dia desse dá certo, são trabalhos sérios, né? Então nós temos que deixar isso, né? O médium, ele tem que ser, antes de mais nada, um camarada pacífico, manso, centrado, equilibrado. Tá? Não dá para o médium fazer parte desse mundão que está aí, né? Nesses extremos que estão aí, nesses fanatismos que tem por aí, e ser uma pessoa centrada. Porque se eu estou trabalhando, né, exercendo a minha mediunidade, e chega um inimigo na minha frente, um cara que me der, por exemplo, né, quando a gente vai dar curso de passe nas casas espíritas, a gente faz questão de frisar isso aí. Imagina bem, você está numa câmara de passe, ou vocês estão numa gira, ou vocês estão aí no hospital de cura do Zé Ribeiro. Aí chega uma pessoa que falou mal de você, chega uma pessoa que vocês são inimigos mortais, uma pessoa que te deve, e assim por diante, assim vai. Chega um ex, chega uma ex, e aí, como é que vai ser? Então o médium, ele tem que estar ciente que ele está ali para trabalhar. Boa noite, Léa. Não importa quem esteja na frente dele. Isso é exercer mediunidade com Jesus. Já me aconteceu vez de eu estar num ambiente desse e chega um camarada que me deve, sabe? E eu vou ter que atendê-lo da melhor maneira possível. E se minha ex-mulher chegasse, ou qualquer uma ex minha, eu iria ter que atendê-la como todo mundo. Aí nós temos que seguir aquilo que o Carl Gustav Jung diz. Ao aproximar-se de uma alma, seja simplesmente outra alma, né? Então, assim, ele vem dizer que o médium tem que intensificar mais o seu trabalho, os seus estudos, o seu tempo, na seara do mestre, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo. E quando a gente lê obras de espírito que fizeram a sua passagem e que está tendo a oportunidade de nos dizer o que está acontecendo do lado de lá, muitos deles estão arrependidíssimos. Eles falam assim, gente, quanto tempo nós perdemos aí no orbe, né? Quanto tempo nós ficamos discutindo coisas sem nenhuma utilidade. Quanto tempo das 24 horas diárias nós tirou 5, 6 horas para fazer coisas que não acrescentavam nada, não ficava com a nossa família, né? Chega sexta-feira igual hoje, né? O pai e a mãe, é normal isso. Você chegar no bar, tá o pai e a mãe, mas cadê a família, gente? Quer dizer, já sai do emprego direto para os bares da vida. E os filhos estão lá com babá, com sogra, com sogro, com mãe, com tia. Quer dizer, era um momento que deveria estar voltando para casa, agradecer ao Cosmo Pai por mais uma semana, né? Mas não, nós estamos aí nos botecos da vida, né? Então nós precisamos intensificar mais, usar melhor o nosso tempo, né? Quer fazer uma festinha, tudo bem, desde que não esteja álcool, e nem droga, e nem cigarro, tá, gente? Que isso aí eu não... Olha, há um tempo atrás eu ainda falava, bebe uma cervejinha, bebe vinho. Hoje não, esquece. A espiritualidade puxou minha orelha de uma certa maneira, tá certo? Que nós não temos necessidade nenhuma
de se fazer uma festa e ter que ter bebida alcoólica. E nem refrigerante aí, ó, que esse tanto de açúcar dando diabetes nos outros. Nós temos suco de laranja, abacaxi, nós temos uma água que não é quase que de graça. Então não há necessidade para ser feliz da gente estar com bebida, com bebedeirinha por aí não, tá certo? De uns tempos para cá eu ando muito radical nisso, não é que eu quero, é que os caras lá puxam minha orelha, né? Então a era do espírito nos próximos milênios, estão falando de milênios, tá gente? Porque outra coisa que nós somos é muito imediatista. Então nós achamos que com isso que chama de morte acabou. Não, nós estamos nascendo de novo para a vida espiritual. Nós temos uma jornada. Então assim, eu me lembro bem de conversar com o seu Zé Ribeiro, e para ele morte não existia, porque ele já estava do outro lado. Só fez, o espírito só deixou a carne e continuou. Então ele vem falar que nos próximos milênios nós vamos atingir, nós vamos começar a chegar nessa era do espírito. Sermos mais fraternos, mais pacientes, mais tolerantes, né? E com isso, o médium e qualquer cidadão, qualquer ser, poderá estar sim, né, exercendo a sua mediunidade ou um bom trabalho na seara do mestre, né? Então é mais ou menos isso, meu irmão, né? Ele vem dizer aqui no final que a mediunidade ela precisa ser sublimada, né? A mediunidade ela precisa de uma espiritualização maior. Então o médium não entra em contenda, o médium não observa o estado sexual de ninguém, o médium não é discriminatório, não é sectarista, ainda mais uma casa universalista, igual essa, né, do irmão Zé Ribeiro. Nós vamos atender pessoas de tudo quanto é maneira, meus irmãos, certo? E no dia a dia somos assim também, né? Então, assim, com isso, a gente, né? Ele vem dizer o último parágrafo o seguinte: o médium que vigia a própria vida, lembra que Jesus falou, vigiai e orai, mas não a vida dos outros, vigiar a nossa. Ó, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs, agora ele vem falar cristãs, e oferece ao Senhor, né, ao Criador, multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram nos confiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho para a elevação. Então o médium, ele não é esse camarada que fica aí reclamando de tudo e de todos, se fazendo de coitadinho, não. O médium é um cara equilibrado. O médium é um cara que sabe das suas potencialidades. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, mas também ele não se faz de vítima. Ele é uma pessoa equilibrada. Ela é uma pessoa que tem uma retidão no seu caminhar. Não importa o que está acontecendo, ele continua o seu caminho. Não importa crítica, não importa elogio. Ele está fazendo a sua caminhada. Então esse médium que mantém essa retidão, que mantém esse equilíbrio, com certeza, aí sim a gente vai estar caminhando passo a passo com Jesus. Nem assim, mas do ladinho mesmo, coladinho nele, certo? Então seria essa as nossas considerações, né? Eu fiquei muito feliz de ter feito esse estudo, de estar estudando, né? Porque desde que a gente combinou, que a gente já começa a preparar, eu entendi coisas, né, que ao longo dessa minha vida, às vezes ainda estava no escuro, e com esse estudo clareou muita coisa. Uma delas aqui, nunca mais, né, ou pelo menos, não vamos usar essa palavra nunca mais, mas eu não quero mais usar essa expressão que quem quiser beber, que beba um pouquinho. Não é para beber nada, tá certo? Que exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos, tá? Então, se eu bebo uma cerveja junto com meu filho de 8, 10 anos, ele vai crescer achando que aquilo é normal. Às vezes nós controlamos, e não é o meu caso, né, porque eu não sabia controlar, por isso que eu parei de tomar cachaça há muito tempo. Às vezes o pai e a mãe controlam, mas o filho não vai controlar. E depois a gente vai jogar culpa na sociedade, joga culpa nos amigos, né? Aí a gente atende muito às clínicas.
Aí a gente vê as mães falar, mas fulano de tal influenciou o meu filho. Falou, não, talvez seu filho é que influenciou eles. E o que ele aprendeu dentro de casa? Né? Porque a casa é o lar sagrado. É ali que nós vamos aprender os nossos princípios. Então, eu peço a vocês, mais uma vez, muita prudência diante de tudo isso que nós falamos e que a gente ainda vai falar e do que eu já falei em outras lives. Nós não queremos seguidores, nós queremos amigos. Nós não queremos, né, em nenhum momento aqui bater o martelo, ó, isso é verdade, pronto e acabou. Longe disso. Nós estamos procurando isso, né? A gente trabalha com aquelas situações, para mim e para os meus guias, os meus amigos guias, né? Para nós não importa o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, quem somos nós, né? Nós estudamos muito também a linha do budismo e qualquer dia nós falamos até sobre o karma já, né? Sobre aqueles desencarne coletivo que houve quando aquela cantora morreu. Então assim, o budismo vem trazer isso muito claro para nós, né? O que seria o karma. Hoje eu estou passando o que eu fiz no passado. E o meu futuro vai depender do que eu estou fazendo hoje. Então vamos fazer nossas melhoras hoje, começar agora. Fazer boas meditações, boas orações antes de dormir, para que a gente faça as nossas projeções numa boa, traga coisas boas lá do astral, para a gente fazer as nossas melhoras aqui. Combinado, meus irmãos? Tem algum comentário, Cadu? Já podemos encerrar? Alguns comentários, algum questionamento? Porque minha garganta agora começou a doer, tá, meus irmãos? Eu tô com um problema, né? Já tem um tempo já que eu tô lutando, como nós dizem nós em Minas Gerais, com minha garganta. Manifesta aí, por favor, Cadu. Bom, se não tem perguntas, é porque assim, a gente hoje foi bem, quer dizer, eu tento manter uma tranquilidade, mas hoje assim foi bem tranquilo, né, meus irmãos? Então com isso a gente vai nos despedir provisoriamente, né? Um novo encontro está aí sexta-feira, a gente vai escolher mais um outro tema. Continue os irmãos sugerindo temas, né? Tem um tema que foi sugerido que eu queria falar nele, que eu quero falar nele, mas precisaria de umas 3 aulas, que é comentar sobre o livro Paulo Estevão, né? Depois a gente vai ver com o Cadu como é que vai ser isso aí, a gente fazer uma preparação boa. Chegou atrasada, né, Silvete? Viu você aí com o chapeuzinho de Zé Pilintra. Mas assim, vamos estudando. Eu acredito que a gente poderia estar falando mais sobre, como nós falamos o ano passado, sobre algumas faculdades mediúnicas específicas. Teremos que voltar na questão da obsessão, né? Desde o dia 19 estão postando áudios do livro, justamente, isso é muito bom, tá, gente? Isso aí, viu, Silvete? Depois, quando você for entrar no nosso lar, vai estar anotado lá, falou, ó, aquele dia você chegou atrasada, viu? Então, assim, hoje tem tanta facilidade, tanto é que esse capítulo, esse livro, Mediunidade com Jesus, eu ouvi ele 3 vezes no audiobook, né, do YouTube, né? Então, tranquilo, eu fazendo caminhada e ouvindo, né? Então, assim, hoje está bem tranquilo. Tudo bem, gente? Vocês fiquem todos na paz do nosso querido Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga possa estar sempre nos acompanhando, tendo paciência com a gente, né, gente? Porque você já imaginou tolerar a gente, não é muito fácil não, né? Então, mais uma vez, um abraço a todos vocês, um abraço fraterno, bem carinhoso, ao nosso querido Zé Ribeiro em espírito, Pai Tomé, e toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Paz e bem para todos, meus irmãos.